Portugal. E nós estaremos com o nosso devocional diário, aprendendo da palavra do Senhor, buscando nele o socorro para hoje. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Hoje o nosso caminhar precisa estar na presença do nosso Deus. Hoje é um domingo, aqui no Porto, em Portugal, e é um dia que nós nos encontramos como igreja, é um dia que nós nos reunimos como povo de Cristo, como noiva de Cristo. E ontem eu meditava e pedia para o Senhor, nós estamos no estudo de Lucas, durante a semana nós fazemos o estudo de Lucas, mas no domingo eu gosto de trazer uma outra meditação. E ontem eu perguntava ao Senhor, Senhor, que palavra amanhã, que leitura que nós vamos fazer amanhã? E me veio o Salmo 121, que é um Salmos que nos traz alívio, é um Salmos que nos traz a certeza de que nós não estamos sozinhos, não estamos sozinhas, de que nós temos um Senhor, que nós temos um Deus onipotente, onipresente, onisciente, Criador de todas as coisas, aquele que detém o poder e a soberania sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre todo o contexto em que nós vivemos, estamos vivendo, sobre a nossa saúde, sobre o nosso financeiro, sobre as nossas famílias, sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa caminhada aqui nessa terra. Este Deus detém todo o controle. E tantas vezes nós entramos em poços fundos, onde eu mesma estive muitas vezes nesses poços fundos, e eu tive ali 7 anos de depressão, onde não adiantava escavar, né, com as minhas próprias mãos, e cada vez eu estava me afundando mais ainda no lodo daquela tristeza, daquele vazio onde nada preenchia. Eu tinha um marido, eu tinha minha filha, eu tinha uma casa que nós tínhamos ali reformado conforme o nosso gosto, os azulejos, o chão, era tudo conforme o nosso gosto, a decoração. Eu tinha um trabalho, eu tinha um trabalho onde eu tinha relacionamentos, onde eu não ganhava mal, era um trabalho realmente rentável, é um trabalho que eu gostava, mas nada me satisfazia. Uma mãe, tinha uma mãe, tinha, né, e tenho uma mãe, um pai, a minha família, que quando nós nos reuníamos sempre era muito bom, muito gostoso, nada me satisfazia. Morava num dos lugares mais lindos do mundo, Florianópolis, onde 42 praias numa ilha, praias de águas quentes, uma natureza em alguns locais, uma natureza intocável, onde eu podia ir e vir, tinha o meu carro, eu ia em qualquer uma dessas praias. Nada preenchia o meu vazio. Estava sempre em oração, achava que tinha Deus comigo, mas não tinha. Então, quando eu tenho um encontro verdadeiro, eu conheço Deus, um ano após tudo se ruir, um ano após o meu casamento terminar, um ano após enfim, a vida foi totalmente destruída, profissionalmente, emocionalmente, totalmente destruída. Então, eu tenho um encontro verdadeiro com esse Jesus, e então a minha vida começa a ser transformada. Então, esse Salmo 121, ele vai nos remeter, o salmista, ele vai nos fazer olhar para este Deus e entender a soberania dele. Mas vamos orar e nós vamos começar. E esses salmos realmente são salmos que me tocam muito. Senhor, obrigada, Senhor, porque hoje, nesse dia, nós podemos estar aqui na Tua presença. Hoje, nesse dia, nós podemos ouvir a Tua voz. Hoje, nesse dia, nós podemos sentir o Teu Santo Espírito. Nós podemos tê-lo junto conosco, Senhor. Hoje, nesse dia, Senhor, nós podemos saber que nós temos alguém que nos protege, alguém que está próximo, alguém, Senhor, que não dormita, conforme esse Salmo 121 nós vamos ler, mas alguém que está sempre olhando para nós. E nós não estamos sozinhos, nós não somos um erro, nós temos alguém que cuida de nós. Senhor, ministra nesse dia, Senhor,
independente das nossas situações hoje, Senhor, independente do poço fundo onde nós estejamos nesse dia, Senhor, independente do transtorno, independente da doença, independente do problema, Senhor, nos faz ver a Tua face nesse dia, Senhor. Assim como o salmista viu, assim como o salmista cantou, Senhor, que nós possamos cantar nesse dia e sentir a Tua presença nesse dia e nos sentir acolhidos, nos sentir protegidos, nos sentir encorajados, nos sentir, Senhor, sabendo que a nossa vida ela não é um erro, mas que Tu estás cuidando de cada detalhe. Quando nós entregamos ali no Teu altar, isso que somos, isso que temos, na Tua presença. Senhor, se conosco e nos ajuda, Espírito de Deus, a ir mais fundo nas Tuas águas, não no poço fundo, mas nas Tuas águas, nas águas que libertam, nas águas que transformam, nas águas que curam, nas águas que trazem vida aonde há morte. Em nome de Jesus, se conosco. Amém. Querido, Salmo 121 começa da seguinte forma: olho para os montes e pergunto. É um Salmos de Davi, certo? E esses Salmos de Davi, todos os Salmos, eles são, como é que eu vou dizer? Os Salmos são como se fosse um canto criado para adoração a este Deus, mas é um canto de oração também. E ontem eu ainda lia, as nossas orações elas sobem como incenso ao nosso Deus. As nossas orações elas são como uma adoração ao nosso Deus, porque a partir do momento que nós dobramos os nossos joelhos, ou independente se nós dobramos ou não, aonde nós estivermos, no meio de onde nós estivermos, pode ser no meio de uma multidão, pode ser no meio de um vazio, pode ser no meio de um quarto escuro, aonde nós estivermos, quando nós nos reportamos ao nosso Deus, quando nós nos conectamos com Ele, nós estamos também levando a Ele uma adoração. Nós estamos também dizendo: olha, Senhor, eu estou confiando em Ti. Olha, Senhor, eu estou olhando para a Tua face. Olha para mim, me cura, me transforma. E aqui, então, os salmos, eles são uma adoração ao Senhor. É uma oração em forma de adoração. Então, tantas vezes eu já peguei esses salmos quando eu não conseguia falar nada, quando eu estava tão oprimida, tão contrita dentro do meu problema e eu não conseguia falar nada, e eu pegava esses salmos aqui e lia eles, e esses salmos é como se fosse descongelando o meu coração, é como se toda aquela angústia fosse saindo para que a presença do Senhor, as verdades do Senhor verdadeiramente viessem e tocassem. Então aquele ambiente, aquela situação, a minha mente, o meu coração estava sendo mudado ali naquele momento. Então esses salmos, os salmos de Davi e outros autores que tem aqui, Moisés também tem uns salmos aqui, são salmos que nos trazem alívio. E aqui o salmista nos fala o seguinte: olho para os montes e pergunto, de onde me virá socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse olhar para os montes, ele poderia estar dizendo, porque Jerusalém era cercada por montes. Então, quando os peregrinos estavam indo para as festas, festa da Páscoa, festas ali de Jerusalém, eles estavam subindo para os montes. Jerusalém ficava em torno de 800 metros de altitude acima do nível do mar. Então eles estavam subindo para os montes, e olhar para os montes nos mostra que aqui onde eu estou, toda a minha volta tem montes. Olhar para os montes nos mostra a criação, a soberania do nosso Criador. Ali dentro daquele contexto, eles olhavam para os montes porque a adoração de Israel, a adoração do povo escolhido, era onde estava a Arca da Aliança, era onde estava Jerusalém. Então eles iam na direção de Jerusalém para adorar a Deus. Essa referência dos montes também pode nos levar, não vejo que é este contexto, certo? Mas estudiosos também falam a respeito.
porque a adoração a ídolos também era feita em cima dos montes. Os postes de Acerá, os monumentos, você pode ver em todo o mundo, os maiores monumentos de adoração a ídolos estão nos montes. E aqui o salmista está nos dizendo que a criação, os montes, a adoração, a soberania está sobre aquele que criou os montes, não sobre aqueles que estão nos montes, né? Os falsos ídolos. Então, o salmista aqui nos remete a olhar para a criação, os montes, o céu, a terra, tudo aquilo que há no céu e na terra foi criado pelo nosso Deus. A criação está nele. Então, a soberania está nele. E aí ele continua aqui, ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochilará. Então, o nosso Deus é aquele que nos protege, protege o seu povo, nos protege das tribulações, das aflições, nos mantém firmes no meio de provações, muitas vezes que o crente passa, que aquele que está fazendo tudo certinho, está fazendo tudo alinhado, mas está passando por provações. E este Deus está nos dizendo que Ele está conosco no meio dessas provações também. E que essas provações também vão nos levar a um nível maior de intimidade com Ele, a uma busca maior por quem Ele é, um entendimento maior deste Deus. Nildinha, bom dia! Minha mãe! Salmos 121, mãe. Então, o versículo 4, ele continua falando o seguinte: aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. Aquele que me guarda, aquele que te guarda, não cochila nem dorme. Aquele que guarda o seu povo, a fidelidade deste Deus. Nós precisamos dormir para descansar. Nós precisamos, o ser humano precisa, toda a criação precisa de um tempo para descansar. Até se nós formos ver, bom dia, mãe. Até se nós formos ver aqui na palavra de Deus, até a terra precisa de um tempo para descansar, para conseguir produzir novamente os frutos. E aqui a palavra de Deus, o salmista nos fala que o próprio Deus, ele não descansa. O nosso Deus, ele não descansa. Ele está sempre olhando para nós, cuidando dos detalhes da nossa vida. E ele continua aqui no versículo 5. O Senhor é seu protetor, o Senhor é o meu protetor, o Senhor é o teu protetor. O Senhor está ao seu lado como sombra que o abriga. A nossa sombra está sempre junto de nós, mesmo quando nós não enxergamos, quando nós não estamos no sol, na luz que está refletindo, mesmo quando nós estamos em noite escura, a nossa sombra está conosco. O nosso Deus é sombra poderosa, é aquele que está próximo a nós. A nossa sombra está junto a nós. Aqui o salmista nos diz que ele está ao nosso lado, está sempre conosco. Versículo 6. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite, nem a noite, nem o dia. O Salmos 91 nos fala sobre as tribulações que podem acontecer ali ao meio-dia, né? As pestes que vêm, as tempestades, os problemas. Aqui o salmista está nos dizendo que nem a noite, nem o dia podem nos afetar quando nós estamos com o nosso Deus. E versículo 7, o Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor me guarda, o Senhor guarda a sua vida, o Senhor guarda a vida dos nossos familiares, o Senhor nos cuida. Versículo 8, o Senhor guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Nós estamos sobre as asas deste Deus. Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso guardador, Ele é o nosso guardião, Ele é aquele que nos protege. A palavra de Deus nos fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, porque quando nós vamos nos desviando dele, nós vamos nos afastando dele, quando nós vamos tendo cada vez mais tempo de intimidade com este Deus e nós vamos saindo da presença deste Deus, o Espírito de Deus tem ciúmes de nós, porque ele nos quer junto dele em todo o tempo. E enquanto eu li esses salmos, eu me lembrei aqui do Salmos 23, o último versículo do Salmos 23, que nos fala o seguinte: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre.
a bondade do Senhor, o amor dele, o cuidado dele, mesmo em momentos que nós achamos, nossa, tá tudo errado na minha vida, tá tudo dando errado, tá tudo problemático, eu não consigo ver uma luz, eu não consigo ver uma saída para essas situações. Este Deus está nos dizendo que o amor dele está nos cuidando. Esse Deus está nos dizendo que a bondade dele está conosco, está nos seguindo, está correndo atrás de nós, nos buscando. E eu gosto muito também do Salmo 139, que o Salmo 139 ele vai finalizar, ele vai edificar ainda mais esse pensamento que nós temos aqui sobre o nosso socorro, que vem do nosso Senhor. Porque olha o que o Salmo 139 nos fala. O Senhor, ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Este Deus que me cuida, este Deus que te cuida, ele sabe do nosso coração, ele sabe dos nossos medos, ele sabe das nossas angústias, ele sabe dos nossos problemas, ele sabe das nossas dores, ele sabe de tudo ao nosso respeito. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Na terapia, nós estamos sempre com 4 pilares. Primeiro, a espiritualidade, a conexão com o nosso Deus, que faz parte do tratamento, porque se nós não sabemos de onde nós viemos, como que nós vamos saber a nossa identidade, a nossa essência? O autoconhecimento, e o autoconhecimento é quando nós nos perdemos de nós mesmos e nós buscamos nos conhecer. Aqui nós entendemos que este Deus, ele já nos conhece. Mesmo em momentos onde nós não sabemos quem nós somos, ele sabe quem nós somos. E aí o Salmo 139 continua: sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe conhece meus pensamentos, mesmo quando nós estamos nos afastando do nosso Deus, ele está nos olhando e ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece aquilo que se passa no nosso interior. Versículo 3: tu me vês quando viajo e quando descanso, sabes tudo o que faço. Nada foge ao controle deste Deus. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. É aquele que está com a mão sobre nós, é aquele que nos abraça, é aquele que nos acolhe, é aquele que nos cuida, é aquele que nos encoraja, é aquele que nos consola. Versículo 6. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. Nós só vamos compreender a grandiosidade do nosso Deus verdadeiramente quando nós estivermos lá, junto dele na eternidade, quando tudo isso que estamos vivendo aqui passar e nós estivermos eternamente com este Deus. Então nós vamos entender a profundidade, o tamanho deste amor de forma completa. Nós vamos ver, vai passar um filmezinho, aquele filmezinho nas nossas vidas, onde momentos onde nós pensamos lá no nosso íntimo, eu tô sozinha, eu tô sozinho, e ele estava ali conosco, ele estava ali junto de nós, nos acolhendo, nos consolando, cuidando dos detalhes. E aí versículo 7. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia, escuridão e luz são a mesma coisa. Não há nada que nos desampare quando nós decidimos permanecer. E hoje é o dia que nós devemos permanecer na presença deste Deus. É hoje o dia que nós devemos continuar andando, olhando para a face, para os olhos deste Deus. Hoje é o dia que nós devemos tirar os nossos olhos das aflições e olhar, assim como o salmista olhou ali no Salmo 121. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? E a palavra que é verdadeira, a palavra que não falha, a palavra que
que nos mostra o nosso socorro vem do nosso Deus. Que nós possamos hoje estar certos dessa certeza, o nosso socorro vem do nosso Deus. E então nós poderemos entrar no descanso que é dele e que é ele próprio. Ele é o nosso descanso. Eu vou finalizar com essa reflexão hoje. Ele é o nosso descanso. Aonde você está? Aonde está a sua caminhada? Em qual quarto escuro da sua vida você está nesse momento? Em qual provação da sua vida você está nesse momento? Em qual luta? É doença? É financeiro? É um casamento quebrado? Em qual luta? Que nós possamos entregar, ter a intimidade de entregar a Ele hoje as nossas lutas, ali aos pés do altar, daquele que está aqui, ó, ao nosso lado, que está aqui, ó, no nosso interior, quando nós decidimos por Ele. O próprio Espírito de Deus nos ajuda a irmos mais fundo nas águas, no entendimento, na intimidade deste Deus. As nossas mentes são transformadas, então nós conseguimos tirar os olhos, né, da tribulação, os olhos da tempestade, assim como os discípulos estavam lá no barquinho, junto com Jesus, dentro do barquinho. Aqueles que já aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, já têm aqui Ele no seu interior, já estão com o Espírito dele aqui no seu interior. Ele já está no barquinho da nossa vida, aquele barquinho que onde nós não somos livres das tempestades, nós não somos livres das aflições, assim como estavam ali os 12 discípulos no barco junto com Jesus. E aquela tempestade veio sobre eles de forma que eles acharam que eles fossem morrer. E correram questionar Jesus: Jesus, você não está vendo que nós vamos morrer? E aí Jesus está ali junto com eles e diz: homens de pequena fé, onde está a nossa fé nesse dia? Onde estão os nossos olhos nesse dia? E logo após, então, nas passagens seguintes lá, em outra situação, de novo, ali relacionada com um barquinho, que Jesus vem vindo andando sobre as águas e Pedro, olha, Senhor, se és tu mesmo, me faz andar sobre as águas. E Jesus diz para ele: vem. Da mesma forma, Jesus nos fala hoje: vem, Andréia, vem, Nildinha, vem andar sobre as águas, mas continua olhando nos meus olhos, não olha para a tempestade, porque senão a nossa fé vai nos fazer afundar, a nossa pequena fé vai nos fazer afundar, mas quando nós olhamos para os olhos dele, então nós não vemos mais a tempestade, mas nós vemos a luz, a segurança, a esperança, o Deus soberano, o Deus que cuida, o Deus que transforma, o Deus que encoraja, o Deus que muda situações. Então nós vamos estar com os nossos olhos no alvo, assim como Paulo nos fala. Os olhos no alvo fazem com que nós possamos ver sempre que o nosso final é feliz, o nosso alvo é a eternidade, o nosso alvo é Cristo. E não há dúvida sobre a soberania dele. Eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua presença, eu te agradeço pelo teu grande amor, eu te agradeço pela tua fidelidade. Ser conosco nesse dia, Senhor. Esse dia é o dia mais importante. Que nós possamos andar, Senhor, olhando, Senhor, para a tua face nesse dia. Que toda ansiedade, que toda angústia, que todo medo, Senhor, seja retirado para que a tua presença cresça em nós e através de nós. Te amamos, Jesus. Sê conosco nesse dia, Espírito de Deus, e continua frutificando em nosso ser, em nossas mentes, que nós possamos ser cada vez mais cheios, mais cheias de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, Nildinha. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.